No século XVII, um homem da beira interior atravessou meio mundo, movido pela fé, pela ciência e por um desejo inabalável de descoberta. Chamava-se António de Andrade e foi o primeiro europeu a cruzar os Himalaias e a entrar no misterioso Tibete. A sua jornada, tão audaciosa quanto esquecida, ligou Lisboa a Tsaparang, passando por Goa, Agra e pelos desfiladeiros gelados do teto do mundo. Esta é a história da vida de um missionário, explorador e pioneiro que desafiou os limites do seu tempo. Venha conosco à descoberta de Portugal. Clique em gosto, subscreva e deixe o seu comentário. O seu apoio e opinião são muito importantes para nós. Obrigado. António de Andrade nasceu em 1580 em Oleiros, no atual distrito de Castelo Branco. Ainda jovem, ingressou na Companhia de Jesus, iniciando o noviciado por volta de 1596. Recebeu uma formação rigorosa nos colégios jesuítas, primeiro em Coimbra e depois em Lisboa, para onde se transferiu em 1597, quando foi criado o noviciado da capital. No prestigiado Colégio de Santo Antão, em Lisboa, Andrade estudou com mestres de renome como o matemático João Delgado e o astrónomo Christoph Greenberger. Nessa famosa aula da esfera do Colégio Lisboeta, reputada pelo ensino de cosmografia e náutica, adquiriu conhecimentos de astronomia e de instrumentos de navegação como o astrolábio e o quadrante solar. Essa sólida base científica provou ser-lhe muito útil nas explorações que viria a empreender. Com apenas 19 anos, a 22 de abril de 1600, o jovem noviço embarcou rumo ao Oriente na nau São Valentim, integrando a armada do vice-rei Aires de Saldanha. Após uma longa travessia de 6 meses, uma autêntica aventura marítima quinhentista, desembarcou em Cochin, na costa do Malabar, na Índia Portuguesa, a 22 de outubro de 1600. Estabeleceu-se depois em Goa, então capital do estado da Índia, concluindo ali os estudos teológicos no Colégio de São Paulo e foi ordenado padre jesuíta. Pouco depois, Andrade foi enviado para a missão do Império Mughal, fixando-se em Agra, onde os jesuítas mantinham uma presença junto da corte dos grandes mugóis. Dotado para línguas, ele aprendeu persa e dialetos locais com a comunidade de caxemires muçulmanos em Agra, uma habilidade que se revelaria fundamental nos contactos interculturais que marcaram a sua vida. Nas décadas iniciais do século XVII, o padre António de Andrade destacou-se na missão no norte da Índia. Chegou a ser superior e visitador da missão jesuíta no Império Mughal, servindo junto do imperador Jahangir, filho de Akbar e pai de Shah Jahan, o construtor do Taj Mahal. Em 1624, acompanhou a comitiva de Jahangir numa deslocação de Agra para Lahore, na fronteira noroeste do Império. Este seria o ponto de partida para a mais famosa das suas aventuras, a viagem terrestre até aos Himalaias e ao Tibete, motivada tanto pelo zelo missionário jesuíta como pelo fascínio de descobrir terras até então lendárias no imaginário europeu. Em finais de março de 1624, aproveitando a jornada ao norte da Índia, o padre Andrade decidiu desviar-se da rota imperial para seguir um sonho audacioso. Em Delhi, ele deparou-se com grupos de peregrinos hindus que rumavam ao templo de Badrinath, um santuário remoto nas montanhas de Garhwal, no atual Uttarakhand.
Convencido de que ao atingir aquele templo nos confins dos Himalaias poderia encontrar caminho para o Tibete, terra até então nunca pisada por europeus, Andrade, juntamente com o irmão jesuíta Manuel Marques e 2 criados da Companhia de Jesus, juntaram-se disfarçadamente à caravana de peregrinos. Assim começou uma travessia hercúlea. Partiram de Agra no fim de março e, durante 3 meses, caminharam centenas de quilómetros rumo ao norte, atravessando a cordilheira mais alta do mundo. A escalada do Himalaia revelou-se repleta de provações sobre-humanas. Os missionários subiram por estreitas veredas de montanha, sofreram com a falta de ar nas altitudes extremas e enfrentaram temperaturas glaciares e tempestades de neve incessantes. Andrade descreveu cenários assustadores, fendas profundas no gelo que ameaçavam engolir os viajantes e encostas onde temeram fazer-se em pedaços pelos ares caso escorregassem. Em certas passagens, a neve caía tão espessa que mal se conseguiam ver uns aos outros. O próprio padre sofreu de cegueira da neve e congelamento dos membros. Em carta, relata que perdeu parte de um dedo sem sequer dar por isso, apercebendo-se apenas pelo sangue que corria, e que os pés ficaram necrosados a ponto de terem de ser cauterizados com brasas, com muito pouco sentimento dado o entorpecimento causado pelo frio. Estas vívidas descrições testemunham as dificuldades extremas vencidas por Andrade e os seus guias nos desertos de neve do Himalaia. Após superar a passagem de Mana, a cerca de 5.600 metros de altitude, a dupla entrou finalmente em território tibetano no verão de 1624, tornando-se os primeiros europeus de que há registro a cruzarem os Himalaias e a entrarem no Tibete. No dia 20 de agosto de 1624, alcançaram a grande meta da expedição, a cidade de Tsaparang, capital do reino de Gugé, também referido como Coqué ou Gugué nas fontes portuguesas. Tsaparang era um remoto enclave budista encrustado nas montanhas, junto às nascentes dos rios Indo e Sutlej, um lugar que até então figurava no Ocidente apenas em rumores sobre o mítico reino de Cataio e possíveis cristandades perdidas na Ásia Central. Andrade chegava ao teto do mundo, realizando uma epopeia que os seus contemporâneos na Europa mal podiam imaginar. De volta a Agra, o padre António de Andrade escreveu uma carta entusiasmante ao visitador jesuíta da Índia, André Palmeiro, relatando a descoberta daquela terra e pedindo recursos para fundar ali uma missão permanente. A repercussão do seu feito foi imediata. Com a devida autorização superior, Andrade organizou uma segunda expedição ao Tibete logo no ano seguinte, 1625, levando consigo mais missionários e materiais para ali construir uma residência. Uma vez reaberto o caminho através das montanhas, regressou a Tsaparang e foi calorosamente recebido pelo rei e a família real de Gugé, que cumpriram a promessa de amparar a missão. Nos anos seguintes, os jesuítas ergueram uma pequena igreja em Tsaparang e começaram a pregar o evangelho na língua local. Embora o número de convertidos tibetanos fosse modesto, a presença missionária parecia gozar de proteção real e florescer naquele ambiente tão distante de Roma. Entretanto, outros jesuítas, inspirados pelo feito de Andrade, exploravam rotas alternativas através dos Himalaias. Por exemplo, os padres Estevão Cassela e João Cabral partiram de Bengala em 1626 e acabariam por chegar ao Reino do Butão e ao Tibete Oriental poucos anos depois. Andrade, por seu lado, permaneceu ligado à missão de Gugé até ao fim da década. Porém, ventos adversos não tardariam a soprar sobre aquela frágil cristandade nascente. A política de favorecimento ao estrangeiro, levada a cabo pelo rei Tashi Dakpa ao acolher os padres, gerou forte resistência entre a população local e a elite monástica budista.
Ao mesmo tempo, inimigos externos cobiçavam o pequeno reino. Em 1630, forças do vizinho reino do Ladakh invadiram Gugé, deposaram o rei pró-católico e instauraram um governo hostil à influência ocidental. A jovem missão tibetana foi rapidamente desmantelada. A igreja foi destruída, os missionários agredidos e expulsos, e os poucos cristãos tibetanos forçados ao exílio em Ladakh. Importa realçar, contudo, que António de Andrade não presenciou pessoalmente o trágico epílogo em Gugé, pressentindo talvez as dificuldades iminentes ou simplesmente obedecendo às necessidades da sua ordem. Andrade deixara o Tibete em 1629 para assumir novas responsabilidades. A sua competência e fama granjearam-lhe uma nomeação prestigiante. Em 1630 foi chamado a Goa para servir como provincial, superior máximo, da província jesuítica do Índico. Assim, enquanto a missão que fundara sucumbia à distância, ele ocupava-se da administração e formação de dezenas de missionários noutros pontos da Ásia. O padre António de Andrade desempenhou o cargo de provincial da Índia Portuguesa entre 1630 e 1633, tendo depois passado a ser reitor do Colégio de São Paulo. Nesse período, acumulou também funções como deputado do Tribunal da Inquisição de Goa, uma posição influente, mas potencialmente ingrata por envolver a disciplina religiosa e moral na colónia. Andrade era conhecido pelo seu zelo rigoroso, qualidade de missionário que, numa função inquisitorial, significava dureza no cumprimento das regras. No início de 1634, quando contava 53 anos, Andrade preparava-se para regressar ao Tibete numa tentativa de retomar a missão interrompida. Contudo, a sua vida seria tragicamente encurtada antes que tal ocorresse. No dia 3 de março de 1634, durante um jantar no refeitório do Colégio de São Paulo, o padre foi envenenado e ficou gravemente enfermo. Durante mais de 2 semanas agonizou em sofrimento, vindo a falecer em 19 de março de 1634. Tinha 54 anos de idade. A notícia causou choque na comunidade e uma investigação oficial foi aberta pela Inquisição de Goa para apurar responsabilidades. Os resultados revelaram um desfecho tão surpreendente quanto macabro. Os autores do assassinato eram 2 co-irmãos jesuítas motivados por rancores internos. Insatisfeitos com a disciplina austera que Andrade impusera enquanto superior, conspiraram para lhe tirar a vida, possivelmente contando com o apoio velado de figuras poderosas opostas ao padre. O escândalo foi discretamente silenciado, nenhum culpado chegou a ser formalmente punido, e relatos hagiográficos posteriores pintaram Andrade como mártir da fé, sugerindo que morrera vítima do ódio ao cristianismo. Todavia, os documentos coevos confirmam que a sua morte foi um triste inquérito ao avesso dentro da própria Igreja, resultante de tensões pessoais e institucionais na Goa do século XVII. Assim terminou, de forma prematura e misteriosa, a vida de um dos mais intrépidos missionários exploradores da chamada Era dos Descobrimentos. O legado do padre António de Andrade é extraordinário e multifacetado. Em poucos anos, ele transformou em realidade a antiga quimera de ligar a Europa cristã às terras isoladas do Tibete. Foi o primeiro ocidental a descrever com rigor o Planalto tibetano, fornecendo ao mundo informações inéditas sobre a geografia, o clima, a fauna e os povos dos Himalaias. Munido do seu astrolábio, Andrade chegou a calcular a latitude de Tsaparang, aproximadamente 31 graus e 29 minutos norte, dando aos cartógrafos europeus uma referência concreta daquela região remota. As suas observações etnográficas sobre os costumes religiosos budistas, a língua e cultura tibetana foram as primeiras do género feitas por um europeu in loco.
A importância das viagens de Andrade logo se refletiu na divulgação das suas cartas e relatos. A primeira carta, escrita de Agra em 1624 após o regresso, foi publicada em Lisboa em 1626 sob o título Novo Descobrimento do Gran Cataio ou Reinos de Tibete. Esse e outros relatos de viagens tiveram enorme repercussão. Em poucos anos foram traduzidas para espanhol, italiano, francês, latim, alemão e outras línguas, espalhando-se pela Europa curiosa do século XVII. As notícias do padre no Tibete maravilharam os eruditos e alimentaram o imaginário ocidental sobre o Tibete como reino longínquo nas montanhas, habitado por possíveis cristãos e cheio de segredos. De facto, as descrições de Andrade influenciaram fortemente as concepções europeias acerca do Tibete nas décadas seguintes, muito antes de novas missões se aventurarem por aquelas bandas no século XVIII. Podemos dizer que ele abriu uma porta geográfica e cultural que permaneceria semi-encerrada até aos exploradores do período colonial. No plano missionário, ainda que a obra no Tibete não tenha perdurado, Andrade lançou os alicerces de um diálogo inicial entre o cristianismo e o budismo tibetano. A sua coragem inspirou outros missionários a procurar rotas alternativas pelos Himalaias, como para Ladakh, Nepal, Sikkim e Butão, onde jesuítas e capuchinhos fizeram incursões nos séculos XVII e XVIII. Embora aquelas primeiras tentativas não tenham criado raízes profundas, deixaram um registro histórico valioso do encontro entre mundos tão distintos. 4 séculos depois, a figura de António de Andrade esteve por muito tempo quase esquecida, ofuscada pelos heróis marítimos da expansão portuguesa. Porém, a sua memória tem sido resgatada por historiadores e reconhecida publicamente. Na sua terra natal, Oleiros, foi-lhe erguida uma estátua e dado o seu nome a escolas e arruamentos, honrando a elevada estatura deste oleirense no panorama dos descobridores. Em 2024, por ocasião dos 400 anos da chegada ao Tibete, expedições comemorativas e documentários revisitaram os passos de Andrade nos Himalaias, sublinhando a atualidade da sua aventura. Muito obrigado por ter vindo conosco à Descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.